Boa noite. Estamos dando início a mais uma leitura deste livro, que é O Despertar da Consciência. É de Sebastião de Camargo. Ele traz um aprofundamento com uma compreensão para todos mais fácil. Ou seja, ele fala de coisas profundas com simplicidade e coisas simples com profundidade. A semana passada eu dei início, para quem está nos assistindo pela primeira vez, ao primeiro capítulo desta obra, que é Conhece-te a ti mesmo. E eu parei em um determinado ponto onde irei dar continuidade agora. Mas antes disso, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui na Terra, neste corpo, vivenciando a experiência atual, agradecendo a equipe espiritual que sempre nos auxilia, ao nosso Mestre Jesus, que a luz deste amigo incondicional nos ilumine, nos faça ser instrumento de trabalho com transparência no que vamos falar, para a compreensão e o auxílio àqueles que assim necessitam e aceitam. Continuidade da leitura. Apesar da dicotomia entre espírito e matéria natural do contexto de época, o tempo e o progresso material e espiritual trouxeram luzes para a ampliação das investigações sobre a origem do universo da vida, em suas ínfimas dimensões e das relações que ligam tudo o que existe. Estamos, portanto, frente a novas múltiplas possibilidades para a compreensão de Deus e a dinâmica da criação. Obviamente é que, à época, o conhecimento proposto por Sócrates não permitia ainda a amplitude que o século de Kardec propiciou devido ao avanço da ciência. Ainda assim, no seu tempo, a exortação ao conhece-te a ti mesmo foi motivo de revolução e de morte, a exemplo de Jesus alguns séculos depois, mas como toda verdade, ela desafiou as diferentes épocas da humanidade, alcançando-no, rediviva pelo Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus em Jó 14, 15, 17, 26, como inadiável convite de luz na construção do espírito imortal. Fazer um pequeno comentário aqui do que nós acabamos de ler, deste parágrafo, que todo aquele que trouxe uma mensagem de esclarecimento, e essa mensagem apresentava um ponto novo, ele não foi bem aceito. Da mesma forma que Sócrates foi levado a tomar a cicuta, a ser assassinado de certa forma, o próprio Jesus também passou por esta mesma experiência quando trazendo aqui as informações do Evangelho. E olha que ele não tinha até ali trazido tudo, porque ele mesmo falava sobre essa situação, que aqueles que ali se encontravam não estavam ainda prontos para receber determinadas informações. Por esta razão, havera ali a necessidade de fazer limites no que ele estava trazendo para aquele povo, pescadores, grosseiros, gente de má fé também. E como ele trazia essa boa nova, e toda boa nova, toda descoberta, todo avanço, sempre pela lei do progresso, sempre traz choque para alguns, principalmente aqueles que acham que são eternos nos seus poderes, que são indestrutíveis. Eles vão a ponto de cometer o que fizeram com Jesus e com Sócrates e com outros tantos que passaram pela Terra
trazendo informações benéficas e assim se chocando com aqueles que ali já se estavam no poder. Tudo isso são situações que iremos continuar ainda presenciando aqui na Terra, porque, visto que, como eu já comentava a semana passada, o planeta Terra é uma sala onde se encontra muitos agrupamentos de espíritos atrasados, apenas em salas separadas, mas que sempre se chocando com as ideias novas, principalmente do Evangelho, porque o Evangelho, as pessoas pensam que ele é apenas um aglomerado de palavras e que se resume em um ponto escrito, seja para quem acredita em tudo que está na Bíblia, quem acredita na Bíblia, ou para quem acredita até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, se achando que ali está tudo, e não é. Ali está apenas um resumo do que nós poderíamos chamar de Evangelho, porque o Evangelho está em tudo, está na água, no ar, nos alimentos, nos animais, está em todos nós. E este Evangelho, quando ele é transcrito, quando ele é trazido literalmente de forma mais esclarecedora, com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que ele se choca com os que pensam diferente, porque ainda estão limitados a um passado que o escravizou e ele também fez outros se tornarem escravos. E assim sendo, vem a doutrina dos Espíritos para mostrar essas duas facetas, mostrando que o que hoje está não tão aceito é apenas uma questão de tempo, porque a lei do progresso ela é persistente e vai estar sempre presente. E como aqui nada é permanente, tudo é impermanente, ontem você era um, hoje você é outro, ontem podia se matar nas arenas as pessoas, hoje já não pode mais. E coisas que sempre acontecem diferente todos os dias. Por essa impermanência é que sabemos que o progresso está sempre acontecendo. Vou dar continuidade à leitura. No transcurso do tempo, a humildade jamais esteve órfã das condições necessárias à iluminação interior, meta primordial do espírito em sua jornada evolutiva. Todavia, as potencialidades humanas escravizadas à matéria por conta da imaturidade consciencial do ego e do self ainda não permitiram emancipar a razão da tirania do inconsciente dominador e da natureza animal do homem e estabilizar o espírito o império do espírito sobre os instintos. Afastados do universo interior, o reino de Deus em nós, perpetuamos a soberania dos sentidos que resultou no atual cenário de provas e expiações que ainda caracteriza o planeta Terra, lentamente em transição para o mundo regenerador. Todo este percurso que é feito por nós outros e por espíritos de alta envergadura, sempre mostrando que a Terra ela está passando continuamente por transformações, essa escravização que ainda é realizada pela matéria, porque o que é que ainda sobressai em uma maior parte da humanidade? A matéria. Porque você nasceu em um berço onde tudo que você toca, sente e vê, isso é matéria e é indestrutível. E depois vem a física quântica, mostrando que tudo isso é ilusão, que matéria não existe. Matéria é energia em estado de rarificação.
condensada, junta, são átomos. A ideia de Demócritos, de só existir um átomo, essa ideia foi desvanecida com o avanço da ciência, da tecnologia, e principalmente com a física quântica, com a chegada da física quântica, mostrando essas subpartículas, essas criaturas menores que nós poderíamos nomenclaturar de bósons de Higgs, meso, quarks e outros ainda. Tudo isso são tijolos menores da criação divina, mas ainda existem outros muito mais, onde poderíamos citar algum ponto aqui um tanto distante, que era um fascículo de luz, uma mônada, como eu já falava outras vezes. E tudo isso vem só nos dizer que a presença nossa aqui na Terra, neste corpo, com esta experiência que nós estamos, é apenas uma ligeira passagem que nós estamos fazendo aqui em vista dos milênios que já experimentamos em outras paisagens. Assim sendo, o que hoje eu discordo, mesmo que eu persista em tal situação, retornarei, se possível, a este mesmo orbe, com o auxílio de outros espíritos que vão nos dando sempre novas oportunidades, e iremos compreendendo melhor o que hoje nós discordamos. Na própria leitura, quando ele diz aqui, ó, logo no início, quando ele diz: a meta primordial do espírito em sua jornada evolutiva é chegar, que não está escrito aqui, mas aqui é palavras minhas, é chegar à angelitude, aos serafins, aos querubins e aos cristos. Mas tudo isso é um projeto que não é para amanhã. Vai demorar milênios, encarnações árduas, como ele próprio fala aqui, da própria expiação que os moradores, os habitantes da Terra passam, as experiências grotescas que estamos sempre a passar por necessidade. Nós vivemos numa experiência onde precisamos de ter alguém para dizer para nós que não devemos andar na contramão, e uma placa bem à nossa frente. Precisamos desta mesma lei multar a gente pagar por uma infração que já não precisaria mais. E da mesma forma que as leis da terra que regem aqui na Terra faz as suas cobranças de coisas que fizemos errada, temos em nossa consciência uma lei, esta para todos os seres habitantes do universo, não só do planeta Terra, onde ela vai estar sempre conosco, nos acompanhando, que é em nossa consciência. Esta lei é a lei de Deus. E ela é imensurável, ela não vai sofrer alteração em hipótese alguma. Ela não é saboteada, não tem como. Porque hoje ou amanhã iremos despertar nossa consciência para não mais precisarmos de passar por tantas chamadas de correções como ainda estamos passando. Dando continuidade, ele diz o seguinte: se a filosofia socrática influenciou o pensamento ocidental e constituiu um dos alicerces da Boa Nova, encontramos na doutrina dos Espíritos o mais legítimo e completo roteiro de iluminação e libertação da consciência, desde que bem compreendido e vivenciado. Então, Sócrates trazendo todas aquelas informações já da transcendência dos espíritos, da vida, que ela não se limitava apenas numa roupagem física, é tanto que ele chega a dizer o que vai tombar quando ele vai tomar
a cicuta, que os demais perguntam, mas você vai morrer, ele diz, você também vai. E os corpos são apenas o que tomba, a continuidade é certa. Mas esse esclarecimento que Sócrates não poderia falar ali, com tanta transparência como é acontecida pelo Espiritismo, vem o Espiritismo nesse século de luz, trazendo aí há 169 anos essas informações, completando o que os demais lá pelo começo, inclusive Jesus, quando ele fala que viria um prometido para dar continuidade, a providência divina faz com que chegue a nós, e aí estamos há 169 anos de informações sendo derramadas na Terra para nós outros. E tudo isso, com o advento dessa doutrina maravilhosa, vem acontecendo cada dia mais. E vale salientar aqui que o Espiritismo ele não veio com a proposta de assumir cadeira de religião nenhuma. Até porque o Espiritismo, eu sempre falo e repito, ele não é religião. O próprio codificador vem deixar isso esclarecido. Ele é uma filosofia, ele tem como base o Evangelho, mas traz a ciência e a filosofia. A filosofia na parte das informações, a ciência na parte da experiência e o Evangelho para fortalecer a moral. São esse tríplice aspecto que ela apresenta, onde ela poderá estar em qualquer religião. Esta é a proposta do Espiritismo. Que no futuro, o processo reencarnatório estará sendo falado em todas as demais religiões, porque eles já vão estar convictos desta certeza que é uma das leis criadas por Deus, dentre as milhares dentre das demais criadas pelo mesmo. No começo não foi tão fácil de aceitar a lei de gravidade, mas no entanto, com o passar do tempo, os estudos e pesquisas e os avanços que ainda continuam, vêm demonstrar, da mesma forma que é uma lei natural de Deus, criada por Deus, a lei da gravidade, a lei da reencarnação, a lei da evolução, a lei do progresso, estão todas aí e vão se processando aos poucos. Dando continuidade, eu prossigo. Trata-se de uma proposta de autoconhecimento que considera o percurso do princípio inteligente, desde as primitivas manifestações da vida material, o universo invisível, intangível, imponderável, etc. Veja, quando ele fala aqui do princípio inteligente, essa palavrinha para algumas pessoas que não são espíritas não é conhecida. E ele pode até perguntar, e o que danado é isso? O princípio inteligente, que é uma matéria bem menor que o átomo de Demócrito, que os bósons de Higgs, mesons, os quarks, esse mesmo material que é aqui nomenclaturado de princípio inteligente, que por outros é de fascículo de luz, mônada, é só apenas um tijolinho que forma tudo o que você possa ver e imaginar no universo e aqui para nós na Terra. Então, com o avanço da ciência, isso vem se descobrindo cada vez mais e trazendo as explicações. E esse princípio inteligente, o qual ele vem mencionar aqui, está em tudo que você possa imaginar. Relacionando aos elos da cadeia evolutiva do seu movimento progressivo, visando a compreensão do homem integral. Entretanto, embora a codificação esteja alicerçada, o conhecimento não está pronto. Ela tem sua base na espiritualidade, está sendo trabalhada, mas ela ainda vem não sendo aceita, como todos bem sabem,
que uma coisa nova sempre é recusada, rejeitada, mas isso é questão de tempo. E como o Espiritismo vem mostrar, vem levantar o véu de muitas coisas que até então era oculto, isso foi choque para alguns religiosos, para alguns pensadores, e eles ainda não se debruçam sobre certas experiências discordando, mas é apenas uma questão de tempo. Constituiu-se um processo inacabado, a exemplo da evolução, obedecendo ao movimento de espiral ou de vórtice, que, permitindo de um ponto, circula, avançando sempre para a frente e para o alto, em movimento ascendente e infindáveis. O processo evolutivo para cima e avante é muito mais do que nós possamos imaginar. Ele está ocorrendo e ele está de mãos dadas com o progresso, com a lei da evolução, e esses dois lados do processo das leis criadas por Deus, que é a evolução e o progresso, faz com que o despertar da consciência vá surgindo para alguns, principalmente para muitos cientistas que por aí já se encontram. Por essa razão, somos chamados a nascer de novo, método educativo proposto pelas leis divinas, para promover a educação espiritual visando desenvolver nas criaturas as considerações para a anunciada nova era, quando todas as formas de conhecimento serão regidos pelos princípios das leis morais crísticas. Ele fala aqui em uma palavra que é muito interessante, que é a lei da reencarnação, que hoje aqueles que são céticos, ou se dizem ser céticos, que não acreditam em nada do que a doutrina espírita fala, como o processo reencarnatório existe e vai estar sempre acontecendo, e não é por alguém não querer aceitar que ela vai deixar de existir. Esses espíritos terão novas oportunidades para o despertar de suas consciências em tal situação. Aqui, dando continuidade, ele vai nos dizer o seguinte, sim, ele fala que é importante eu falar também desta nova era, que ele cita aqui mais abaixo. Essa nova era, que poderíamos aqui dizer que ela surgiu com o advento do Espiritismo, ela vem sendo representada por estes espíritos de envergaduras maiores que estão passando por a Terra em corpos diferentes, dos quais estão sempre na sociedade, infiltrados, vamos dizer assim, em vários meios sociais. Eles não têm uma rotulação religiosa, mas sim eles pregam e praticam o amor e a lei de justiça e de caridade. Eles estão em todos os meios, na educação, nos governos, nas autoridades terrestres, e por aí vão se apresentando com as suas diferenças, às vezes, e na maioria das vezes, se chocando com os demais que ainda pensam diferente. Na conclusão deste parágrafo, aqui ele vai dizer o seguinte, mas a harmonia plena, o diálogo solidário entre todas as épocas e o seu conjunto de experiência e saberes a serviço da lei do amor vai estar sempre avançando. Aqui abaixo o codificador faz uma referência, ele diz o seguinte: a codificação foi iniciada e atingiu certo estágio com Allan Kardec. Em outros termos, o código foi parcialmente concluído no século XIX. Não totalmente, e acreditamos que jamais será dentro das limitações e da transitoriedade das condições peculiares da natureza humana.
Porque da mesma forma que Jesus falou que não poderia falar tudo ali, porque os que ali se encontravam não estavam prontos, o Espiritismo também tem essa face para mostrar que hoje ele não é bem recebido ainda por as pessoas que estão em trânsito na Terra, apenas por alguns, mas apenas digamos que uma pouca quantidade, mas que os espiritualistas também, como eu já falava anteriormente, o processo de divulgação e de despertar da consciência dos espíritos que transitam na Terra não é para ser todo mundo espírita, essa não é o objetivo. Por isso que Allan Kardec vai falar em uma das suas obras, que é o Livro dos Espíritos, na questão 785, onde ele vai dizer, né, que as leis, se o espiritismo vai ser para a humanidade uma crença geral para todos. E a espiritualidade vai dizer, ela vai estar em todas as religiões, mas não com rótulo de espiritismo, e sim com o formato de credo apresentado que a espiritualidade traz nas leis que regem o universo. Vou dar continuidade aqui, na época em que vivemos. Pois se há e sempre há de haver complementações, o código não está completo. Concluindo além, assim o Espiritismo não está todo codificado, nem o estará no futuro. Haverá permanentemente o que apresentar no código, ou admite isso, confirmando a linha de evolução, ou se recusa a lógica do raciocínio, infimando a ideia de progresso. Se nós acreditamos no progresso, sabemos que está sempre surgindo novas descobertas. Não é que o Espiritismo venha a ser algo que está incompleto. É importante que a gente saiba isso. Mas que muitas coisas que ele apresenta não é aceito nem pela ciência, porque a ciência ainda é materialista, e até mesmo por outros credos, por outras pessoas que têm pensamentos diferentes na sua formação religiosa. Por esta razão, esse tempo que existe para o processo evolutivo dessa criação divina aqui na Terra vai sempre nos trazer pontos que vão despertar a consciência de cada um que por aqui estão em trânsito. Tem um poema de Castro Alves que é muito interessante, onde ele apresenta uma grande informação, grandes informações desse caminhar do Espírito aqui na Terra. O nome do poema é Criação Divina, onde eu pediria licença para finalizar declamando em parte ele, onde ele diz o seguinte: e disse Deus do infinito que se faça o firmamento. E Deus condensou aos poucos os seus próprios pensamentos. A santa sabedoria deu início à sinfonia. Fez o espaço e a energia, a matéria e o movimento. E disse Deus satisfeito que nos espaços profundos surjam infinitos mundos e os contínuos turbilhões a explodir no espaço infindo, gerando astros fulgentes. De cores surpreendentes, galáxias, constelações. Estava feito o universo, condensação da vontade, infinito, eterno e puro, como é a divindade. E nele estava presente o princípio inteligente, a matéria em estado latente esperava atividade. E esse princípio ativo, junto ao fluido universal, gera o simples vegetal e a vida acorda no mundo. E diz Deus onde presente é o princípio da matéria, evolui as bactérias nos charcos mares profundos. E os seres unicelulares desenvolvem o psiquismo, multiplicam-se as células, fragmentam-se transformismos. E nos seus ambientes vários já não são protozoários, são ativos operários em diferente organismo. E o princípio inteligente, pela lei da encarnação, vai sofrendo mutação nos vários corpos que agita, nasce nas águas dos solos, evolui nos campos é animal. Feroz na guerra, sofre, geme, chora e grita. E chega o grande momento, vai espantar-se a criação, Deus proclama em muitos mundos a lei da humanização.
E a santa lei paterna que o universo governa gera o homem da caverna e ilumina-se a razão. Esse poema ele vem trazendo uma grandiosidade imensurável do que é a criação divina. Eu estou parando ele por aqui porque ele é longo, certo? Ele tem 40 estrofes, mas na próxima etapa de estudos que irei realizar, eu declamarei o restante, porque dessa parte até onde eu cheguei, você vai ver que há conteúdos para se estudar um tempo enorme, porque quando ele vem falar de princípio inteligente, da lei da evolução na Terra, aqui em toda parte do universo, isso é coisa que para alguns ainda é, é ridicularizado, porque tem muitos que acreditam que as estrelas foram colocadas lá nos céus somente para salpicar o céu e pronto, e iluminar não ilumina nada. Enquanto que para o Espiritismo nós sabemos que são habitares de outras criaturas, de outros seres, e que estão sendo ocupados, que o próprio Jesus vai falar, né? Na casa do meu pai existem muitas moradas. A interpretação equivocada é feita por cada um que lê esse versículo da Bíblia. Mas, como sabemos que tudo é imensurável, que tudo é impermanente, que está sempre acontecendo, com certeza o tempo vai estar de mãos dadas com estas pessoas que ainda não acreditam em tais e quais são apresentadas para nós pela filosofia espírita e até mesmo por outras filosofias espiritualistas. Tenham um bom final de semana e fiquem na paz.